O mágico do circo tem a missão de distrair as pessoas, enquanto seus ajudantes de palco, os patiners, é que fazem toda a trama em um truque bem elaborado de magia, como você já assistiu muitas vezes no circo. Na vida real, isso também acontece. Você tem futebol, você tem novelas, você tem carnaval, você tem todas as festas anuais, e diga-se de passagem, todas elas pagãs, de adoração a deuses estranhos. Você tem muita diversão, tem shows, tem música, tem muita diversão, que inclusive temos que reconhecer que o ser humano vive também de lazer, mas tudo tem limite. E a visão por parte de você, que é uma pessoa simples, da sociedade, certamente não é a mesma visão que se obtém por parte dos senhores do mundo. Eles não veem como você vê. Para você, a visão é de que todas essas coisas são diversões. Mas olhando pelo ângulo de visão dos Illuminati, dos senhores do mundo, da elite global, não se trata de diversão, se trata de distração. E você deve estar distraído, porque enquanto as leis vão sendo encaminhadas para o Congresso Nacional, não só no Brasil, mas em todos os países que fazem parte da nova ordem mundial, enquanto essas leis que você não aceitaria estão tramitando no Congresso, estão sendo propostas, estão sendo protocoladas, e estão sendo votadas e aprovadas, você está, para você, se divertindo. Para eles, você está distraído. E você não percebe quando eles vão preparando na surdina as suas armadilhas Illuminati em favor da nova ordem mundial. Quando o assunto é algo muito contraditório com a vontade da população, quando o tema a ser proposto no Congresso, quando a lei a ser votada e aprovada no Congresso é extremamente ou radicalmente contrária àquilo que você em sã consciência não aceitaria, então é contrária à sua vontade, é contrária à sua visão, é contrária à sua vida principalmente. Quando estas leis são neste nível, estas leis são passadas no Congresso exatamente quando o povo está todo distraído por uma grande manifestação popular, que pode ser um evento esportivo, como o futebol, pode ser um evento musical, pode ser até mesmo uma notícia que a televisão vai ficar vinculando o tempo todo, vai ficar passando, exibindo e repetindo o tempo todo, para que a população fique com a mente ligada naquela notícia. Pode ser até, quem sabe, uma manifestação popular, em que as televisões, o rádio, o jornal se encarreguem de ficar noticiando como novela, passo a passo, essas movimentações, para que, enquanto isso, no Congresso, as leis sejam aprovadas. E quando o assunto é algo realmente ligado a uma visão popular conjunta, em massa, de que seria algo, vamos dizer assim, imoral, algo desumano, algo terrível, quando é deste tipo, às vezes eles permitem até que se haja um plebiscito. Plebiscito é uma consulta popular, onde a população daquele país vai às urnas e decide sim ou não. Não há terceira opção. Há opção de sim ou não para cada plebiscito. E, na verdade, o plebiscito nada mais é do que testar até onde o povo está manipulável. Porque agora, a mídia Illuminati, encarregada de fazer com que a pessoa tenha opinião, conceito ou ideias, mas, na verdade, repetidas do que ouviu-se à noite no noticiário, ou seja, a capacidade da mídia manipular a população agora é colocada toda em prova. Este exército poderoso da mente humana, que manipula o nosso conceito, as nossas ideias, agora ele vem para a praça de guerra. E as emissoras de TV vão ficar publicando o tempo todo, através dos seus noticiários, de informes, até mesmo dentro das novelas, em merchandising, vai estar agora propondo que as pessoas façam
no plebiscito uma opção de acordo com aquilo que já está pré-estabelecido pelos senhores do mundo. Neste momento, a elite global vai testar se os meios de comunicações, a televisão principalmente, está com todo aquele poder realmente de convencer a população ou não. Vou citar um exemplo. No Brasil, nós vimos a questão do desarmamento sendo proposto e agora vai se fazer um plebiscito e a população vai decidir se é a favor ou não do desarmamento. E neste caso, você que lembra quando ocorreu este plebiscito, você viu a Globo colocando seus artistas preferidos, os mais carismáticos das novelas, apoiando a tomada das armas, o desarmamento. E foi uma campanha muito grande da própria Rede Globo, que neste momento se esqueceu que ela diz para as pessoas de que ela é uma emissora neutra, que apenas dará notícia, e passa realmente escancaradamente a trabalhar uma manipulação explícita. Mas mesmo assim, você viu que o plebiscito do desarmamento não deu em nada, porque o povo mesmo assim votou contra a Rede Globo, votou contra a mídia, votou contra o desarmamento. O que adiantou? Nada. As leis do desarmamento propostas no plebiscito, elas foram reprovadas pela população naquele momento, mas foram aprovadas no Congresso, através de leis individuais que foram surgindo enquanto o povo estava distraído com as suas alegrias momentâneas, prazerosas, que não vão dar resultado nenhum para a vida efetiva das pessoas, mas só para um regozijo da alma momentâneo. E enquanto as pessoas estavam distraídas, essas leis do desarmamento, do mesmo jeito que estava no plebiscito, foram todas aprovadas, ou seja, o povo votou contra o desarmamento, não adiantou nada, apenas mostrou que não está tão manipulável pela mídia quanto a questão envolvendo a campanha massiva em favor do desarmamento proposto pela televisão, pelo rádio e pelo jornal em geral. Agora, diga-se de passagem, as pessoas continuam do mesmo jeito, e não é só no Brasil. Nós vamos falar agora da Ecopop, uma lei que foi proposta na Suíça e o resultado você vai ver agora de acordo, primeiro com o jornal da mídia mundial, da BBC, e depois no próprio site nós vamos dar uma olhada sobre o que está dizendo a respeito disso no site oficial da Ecopop. Se você não sabe o que é Ecopop, assista vídeos anteriores, porque nós tocamos neste assunto e eu penso que daqui por diante sempre iremos voltar a falar deste tema. Eu me lembro, inclusive, quando eu fiz o DVD Prepare-se, volume 7, eu falei, espere que a Monsanto está aí, né? Falei algo desse tipo, e a partir daí sempre nós temos tocado no assunto da Monsanto, no assunto do Codex Alimentários, que cada dia vai avançando maior aí com os transgênicos e tudo mais. E do mesmo jeito agora também, eu já digo para você, essa Ecopop ainda vai dar o que falar, porque eles perderam uma batalha na Suíça, mas eles não perderam a guerra. E eles vão tentar, em outras partes do mundo, implementar este serviço em favor da agenda global, da elite mundial, do governo das sombras. Vamos ver o resultado da consulta popular do dia 30 de novembro na Suíça, através do site da BBC e do site oficial da Ecopop. O plebiscito Ecopop na Suíça foi rejeitado. Como mostram as imagens, cerca de 74% das pessoas votaram contra a medida. Os eleitores na Suíça decisivamente rejeitou uma proposta para cortar a imigração líquida para não mais do que 0,2% da população. 26 estados do país rejeitou a proposta, com cerca de 74% das pessoas que votaram contra o referendo de domingo. Os defensores da medida argumentaram que teria reduzido a pressão sobre os recursos do país. Adversários dizem que teria sido ruim para a economia. Cerca de 1/4 dos 8 milhões de pessoas na Suíça são estrangeiros. A medida teria exigido que o governo reduzisse a imigração de cerca de 80 mil para 16 mil pessoas por ano. A proposta também inclui uma medida para limitar a superpopulação no exterior, dedicando 10% de ajuda externa da Suíça para o planejamento familiar nos países em desenvolvimento. Os opositores, entre eles os principais partidos políticos, argumentaram que a proposta seria ruim para a economia, porque os líderes empresariais teriam que recrutar mão de obra de toda a Europa.
Agradecemos a todos aqueles que nos apoiaram. E da mesma forma, agradecemos os muitos votos que esta valente campanha obteve, apesar da esmagadora contra-propaganda feita para uma Suíça mais sustentável e para o resto do mundo. Nós lamentamos que os defensores do crescimento desordenado tenham ganho a votação. A iniciativa Ecopop apela para que o governo federal da Suíça invista 10% em ajuda ao desenvolvimento existente na promoção do planejamento familiar voluntário. Que ele intensifique os esforços nessa área, porque são urgentes as necessidades para ajudar o seu direito de acesso ao planejamento familiar voluntário para todas as mulheres. O direito humano das Nações Unidas para o planejamento familiar voluntário diz que todo homem, e sobretudo toda mulher, pode decidir por si mesmos se querem ter filhos e quantos filhos querem ter. A questão é que na Suíça tem pessoas contrárias, adversárias à Ecopop, e fazem força para que essas leis não sejam aprovadas em países em desenvolvimento. A população do país rejeitou a proposta imoral, desumana da Ecopop. Não foi uma guerra perdida, apenas uma batalha deste projeto que é patrocinado pelas fundações dos Senhores do Mundo. Ele é um projeto, na verdade, de eugenia. E se você não sabe o que é eugenia, nós já estamos tratando deste tema desde o DVD Prepare-se, volume 1. Então é bom você também procurar saber sobre eugenia, porque é uma metodologia antiga dos Senhores do Mundo e é contrária à raça humana, é contrário a mim, a você, aos nossos parentes, nossos entes queridos. Na Suíça, o povo rejeitou a proposta de banir de lá as pessoas que não são de sangue do local, ou seja, as pessoas que são imigrantes. Eu não tenho dúvidas. Isso não vai adiantar em nada. O pessoal da Suíça vai ter que cumprir na agenda global os trâmites de leis e mais leis, que vão juntar de novo todo o contexto deste plebiscito e, através destas leis, fazer passar tudo no Congresso. Quando eles perceberem, daqui a 3, 4 ou 5 anos, será como se tivesse votado sim no plebiscito. Por quê? Porque esses plebiscitos, eles, na verdade, servem muito mais para medir o pulso de até onde o povo é manipulável, até onde o povo é convencido pela mídia e até onde os senhores do mundo podem programar leis nocivas ao ser humano, do que exatamente para fazer com que seja válido a decisão, a opinião, a posição da população, que por eles é chamado de gado. Então, o gado, na verdade, é consultado, mas o que o gado vai dizer pouco importa, porque o plebiscito sendo rejeitado, as leis sobre este plebiscito, ou sobre a proposta, ou as propostas deste plebiscito, elas estarão tramitando e sendo aprovadas pelo Congresso do mesmo jeito. Não tenha dúvidas. Agora, isso tudo faz parte de um processo. Preste atenção. Isso tudo faz parte de um processo. Ele é gradativo. Você já ouviu falar do plano de 6 etapas para a mudança de comportamento humano? Nós discutimos isso nos primeiros DVDs. E isso ocorre sempre que eles precisam lançar mão deste meio Illuminati de se promover algo que seria totalmente recusado pela população. Eles trazem o assunto à tona. O assunto vira âmbito de discussão, ou passivo de discussão por parte da opinião pública. E agora eles mesmos vão colocar na mídia pessoas que são contrárias e pessoas que são a favor. E esses dois lados vão discutir entre si. Uma hora um sobe e tem razão no que está dizendo, outra hora o outro tem mais razão ainda. E sobe enquanto esse desce e fica a discussão. Mas a ideia, na verdade, não é fazer valer esse ou esse nessas discussões. É fazer com que isso se torne algo comum para o público.
e o público se acostume com essa discussão, que seria uma discussão inaceitável no primeiro momento. Mas, dado a repetição dessas discussões, isso vai se tornando público. E chega um momento que a pessoa está calejada. Chega um momento que a pessoa já está neutralizada quanto à sua própria visão daquela situação no passado. Ela agora já está introduzida naquele contexto e pode agora facilmente ser mudada a sua opinião. Eles trabalham também com esta metodologia. E neste caso da Ecopop, o que está em jogo ali, ou em julgamento, em voga, não é realmente uma decisão simples, como algo do cotidiano do ser humano. É uma decisão fundamental, é uma decisão básica, é uma decisão que mexe nas bases. É se uma pessoa tem ou não o direito de se deslocar de um país para outro, como se cada país tivesse sido criado por um Deus diferente, enquanto, na verdade, nós sabemos que o Criador de todas as coisas não criou países. Ele criou o mundo para ser compartilhado. E os países agora podem começar e vão começar a discutir este assunto, porque o caso da Suíça foi só uma bola levantada. Esta bola agora será tocada neste jogo de ping-pong. A bola está em jogo. A bola é: o povo tem ou não direito de se reproduzir e de se multiplicar. Eles começam devagarzinho, até chegar ao ápice e vão acostumando a população. Eles vão cozinhando o sapo em água morna. Agora, na hora certa, eles dão o bote. E aí já é tarde demais. Isso nós estamos vendo acontecendo há muito tempo. Essas discussões de que o planeta não pode ter muitas pessoas, ela não é nova. E ela atinge todos os âmbitos da sociedade para fazer a cabeça de todo mundo. Você quer fazer um projeto a médio ou longo prazo? Então você agora vai aplicar apenas doses pequenas. Você vai colocar apenas sementes para que essas sementes germinem. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, os adultos de hoje, e já pessoas maduras, elas são as crianças dos anos 60. E já nos anos 60 havia influência sobre essas questões voltadas para a população, para o crescimento da humanidade, para preocupações típicas de pessoas que estão trabalhando em favor da eugenia. Nós vamos assistir um desenho animado que não é feito para adulto atual, mas para o adulto do futuro. Você está entendendo? Você já percebeu o que eu estou falando? Esses Illuminati, esta elite global, esses caras são terríveis, você nem imagina do que eles são capazes. Eles projetam algo para 30 anos na frente, já trabalhando a cabeça das crianças de hoje. Agora você pode perceber porque os desenhos animados atuais estão do jeito que estão. E já perceberá como será o futuro da geração infantil de hoje. Mas nós vamos aqui assistir a um desenho animado que não é feito para adulto, é feito para criança. Ou será para adulto do futuro? Tempo e espaço é algo que nós estamos muito presos. Mas quem tem o olho que tudo vê, o olho de Horus, não fica tão preso a tempo e espaço. Assim eu digo para você, desenho animado do Walt Disney dos anos 60 foi feito para as crianças, que hoje são adultas, para mim e para você naquela época. Vamos assistir, depois continuamos.
Senhoras e senhores, o nosso programa hoje será sobre... Um momento, por favor. Senhoras e senhores, por favor, mais um momento. Agora o nosso especial assistente está pronto. Vamos pintar para você o mais incomum habitante. Homem. Por todo o planeta existem todo tipo de homens. São pessoas diferentes em lugares diferentes e possuem tipos diferentes de vida. Mas basicamente o homem é o mesmo. E para melhor compreensão sua, iremos pôr todos eles juntos em um. Então aqui, portanto, temos ele como um. É um tipo de homem como você e eu. Mas quanto à natureza, o homem é um animal. Só há algo que o destaca dos demais. O homem é inteligente. Ele tem habilidade para pensar e planejar adiante. Os demais animais estão à mercê do mundo que o cercam. Mas o homem, com sua habilidade de raciocinar, ele aprendeu como melhorar a sua vida. E esta habilidade faz do homem o senhor entre todos os animais. Bem, não ele sozinho, mas ao seu lado, é claro, tem a mulher. Ele cresce devagar, mas não tão devagar quanto ao seu número. A família do homem está aumentando de uma forma assustadora, quase dobrando a cada geração. E é claro que isso ocorre porque ele não é tão inteligente. Para que você entenda o que eu estou dizendo, vamos observar esta pequena comunidade. Sabendo que as comunidades se estendem por todo o planeta. Para começar a mostrar, lembre-se que existe um número de pessoas na comunidade. E o homem continua sendo o mesmo por diversas gerações. E assim surge uma balança. E nesta balança, de um lado, estão os bebês que nascem, e do outro, as pessoas que morrem. Um grande número de mortes foram provocadas por doenças, epidemias que surgiram. Em alguns casos trágicos, mataram também crianças. Mas, então, no espaço de uma única geração, o homem começou a mudar estas condições. Ele fez grandes progressos na ciência médica, melhorou a comida e melhorou também a distribuição. Fez muito investimento em saneamento e saúde. Vamos voltar à balança e ver o que acontece. Continuam nascendo os bebês na mesma proporção. Mas as mortes diminuíram em mais da metade, especialmente entre as crianças. Então a balança desequilibrou. Os que não morreram e permaneceram vivos agora contribuem para aumentar mais e mais a comunidade. E é claro que mais e mais pessoas são adicionadas. As suas necessidades crescem. As indústrias vão se aperfeiçoando para lhe atender. E eles continuam crescendo, assim nunca é o suficiente. Para mostrar melhor o que isso significa, vamos imaginar um pequeno grupo de gente. Vamos supor sobre uma pequena família. Pai, mãe e apenas 3 filhos. Agora imagine que eles precisam de uma casa para viver e um pedaço de terra para o pai trabalhar e dar sustento a eles. Assim seu pai trabalha e obtém uma boa colheita. Eles têm comida, mas não é só isso. Também conseguem dinheiro para obter um conforto e coisas necessárias. A sua mãe não precisa trabalhar duro. Então eles vivem com saúde e felizes. E as crianças também estão felizes e vão para a escola para adquirir educação. Dá para perceber que o progresso desta família está indo muito bem. Mas agora iremos pintar um outro quadro sobre esta família. Vamos supor que com o tempo mais e mais crianças irão nascendo. E nesta suposição vamos aceitar que o terreno e a casa continuam os mesmos. A colheita não será suficiente para fornecer comida a todos, já que agora existem mais bocas para alimentar. E é claro que não haverá dinheiro suficiente para as necessidades e conforto.
Não haverá alimento para o animal durante muito tempo. E agora o serviço deverá ser feito pelo próprio homem. Agora a mãe terá que trabalhar para fora, além do trabalho que já tem na sua própria casa. As crianças crescerão tristes e sem esperanças para o futuro. E à medida em que os filhos vão crescendo, o terreno deverá ser repartido, ficando cada vez em pedaços menores. Não haverá mais condição de viver. E é bem provável que esta família decida se mudar para a cidade, onde há mais dinheiro circulando. Jamais terão a mesma união que tinham antes. Este quadro é algo bem real na vida de muitas famílias. O número de crianças nascendo vão subtraindo as oportunidades. E ninguém vive feliz mais. Esse cara não sabe o que está dizendo. A vida é assim mesmo. Nada pode ser feito. Hoje as coisas vão mudar. A ciência moderna está nos dando uma chave. E ela vai nos dar uma nova possibilidade de liberdade. Planejamento familiar. Planejamento familiar? Nunca ouvi sobre isso. Planejamento familiar significa que a relação marido-esposa não será prejudicada. Apenas poderá ser decidido o número de filhos que terá e quando terá. Pode ser apenas um filho, ou dois, ou mais. Você irá determinar um espaço de anos entre eles. Pode decidir parar. E pode continuar se mudar de ideia. Pode-se ter quantos filhos quiser, mas somente se quiser. Este é o planejamento familiar que eu recomendo a você. Me parece barato. Mas será que esta ideia realmente funciona? O planejamento familiar pode ser obtido de algumas maneiras. Pode ser através de pílulas tomadas ou usando dispositivos simples. Me parece bom, mas onde teria acesso a tudo isso? Você procura um médico e ele ajuda a decidir o que é melhor para você. Assim, pergunte ao médico. Ou então um agente de saúde. Ou uma especialista em planejamento familiar. Isso me parece fácil. Ela tem uma pergunta. Ela me disse que acha acessível, mas como as pessoas saberão disso? Ele é totalmente acessível a cada um. Muitos casais já estão fazendo planejamento familiar. Seus vizinhos e inúmeros casais por todo o mundo. Eu acho que eu posso fazer isso. Isso é seguro? Isso é uma boa pergunta. Planejamento familiar é simples e totalmente seguro. Ele possibilita um relacionamento muito melhor entre mães e filhos, porque as mães e os filhos irão agora crescer juntos. E afinal, o caso não é quantos filhos o homem pode gerar, mas de quantos pode cuidar. Isso faz todo sentido. Eu penso que agora você sabe do que eu estou dizendo. Ok, então vamos tentar. Cada casal deve fazer opção por planejamento familiar. Os reflexos serão sentidos por toda a família, mas especialmente pelas crianças. E, em longo prazo, se mais casais optarem pelo planejamento familiar, o equilíbrio da balança será restaurado, e agora de um jeito melhor. Cada casal está tendo a oportunidade de criar uma vida melhor, não apenas para si próprios, mas para as pessoas em todo o mundo. Esta é uma responsabilidade de toda a família, incluindo você. Fora tudo isso que já foi dito, fora tudo isso que na sua mente, através das ferramentas de entendimento, você já avançou no conhecimento disso. Fora tudo que você pode agora vislumbrar, tá certo? Através das chaves de entendimento que você obtém aqui com esse trabalho e também com esse vídeo atual agora, eu vou te mostrar outros aspectos desse desenho animado. Fora o que você já percebeu tudo, não só no desenho, mas na ideia Illuminati, da nova ordem mundial, da agenda global, da redução populacional e de eugenia. Repare,
O desenho foi produzido por qual nação? Você acertou, pelos Estados Unidos da América. É um desenho americano. Você viu sendo colocado em cena várias pessoas de várias etnias diferentes. Dá para perceber pelas características da fisionomia das pessoas e também das vestimentas. Você viu algum tio Sam ali pelo meio? Viu algum Yankee? Você viu algum personagem americano? Claro que não. Mas você viu asiáticos, você viu sul-americanos, você viu negros, você viu toda a raça desprezível pela elite global. Tá certo? E você observou que o assunto é colocado de acordo com um inteligente que sabe, que é o narrador ali, que eu só fiz a voz em português, mas não sou eu efetivamente, e nem o profissional que trabalhou, mas na própria narrativa do desenho animado, você viu o inteligente, o que ensina, o que explica, o que sabe, o que propõe, o que opina, e você viu o burro com a sua esposinha, que também compreende muito mal, e tem que agora tentar compreender melhor. E essa figura não poderia ser de um americano, é claro. Teria que ser de outra nação, de outro povo. Então você vê tudo isso como o quê também? Como manipulação. Porque os heróis americanos, praticamente todos, carregam as cores da bandeira americana nos seus uniformes. Porque em filme americano você não vê pessoas, vamos dizer assim, no contexto geral, feias, mas só modelos, meninos, meninas, homens e mulheres. Por quê? Porque os Estados Unidos é o bambambam, bam, bam, e a sua figura positiva tem que ser passada para o resto do planeta. Afinal de contas, os Estados Unidos é tudo isso por conta da mídia. Na verdade, não é nada. É um país fraco, é um país que não teria tantos poderes se não usurpasse dos outros. Mas isso é só um aspecto desse desenho animado que me irrita. Eu acho que é por isso que eu falei sobre isso. Importante observar é que a eugenia é algo que esses camaradas não esquecem. Eles trabalham nisso 24 horas. É a proposta que vai culminar com a redução populacional. E bom observar também que os Illuminati fazem planos. E seus planos estão um tanto quanto desprovidos de tempo e espaço. Pode ser para as crianças hoje aplicarem ou já terem conceitos no futuro. E podem ser também para muitas outras coisas. Também percebemos que as leis que os Illuminati querem enfiar goela dentro, eles vão enfiar. Para a população é diversão, para eles é distração em cima do gado, e as leis vão passando de um jeito ou de outro. Eles vão testando a mídia, para ver até onde a mídia consegue realmente manter a opinião pública de acordo com o que eles querem. E aí, no caso dos plebiscitos, geralmente é um tema muito grave, muito sério, muito absurdo. E a população, mesmo com a influência da mídia, acaba rejeitando. E aí você soube também sobre a questão de trazer à tona um assunto intragável para que ele agora seja mastigado, degustado aos poucos e a pessoa acabe acostumando a tomar este veneno amargo de fel. É isso aí.